Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus, voltando ao texto de Atos, que nós lemos no momento da confissão, que está inclusive transcrito aí no seu boletim, Atos 2, 42 a 47. E depois eu quero ler o texto também de Efésios, capítulo 5, de 25 a 27. Atos 2, 42 a 47, depois Efésios 5, de 25 a 27. Eu quero pedir que os diáconos possam trazer a mesinha de volta, pode já retornar. Atos 2, 42 a 47, tomem cuidado aí com isso, aí no meio. Vamos colocar de pé, Atos 2, 42 a 47. E depois nós leremos o texto de Efésios, capítulo 5, os versículos de 25 a 27. Atos 2, 42 a 47, depois Efésios 5, 25 a 27. Nos diz a palavra de Deus, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos ver Efésios, capítulo 5, versículos de 25 a 27. Onde o apóstolo Paulo fala sobre o exemplo que os maridos precisam ter e ver no Senhor Jesus, no cuidado com as suas esposas. Mas eu quero, como disse Paulo, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu quero que você olhe para esses versículos de 25 a 27, olhando para o cuidado do Senhor para com a igreja, texto no qual nós já pregamos no primeiro domingo de novembro. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo amou a igreja, e Cristo se sacrificou por ela, para, como diz o versículo 27, para a apresentar esta igreja, para Ele mesmo, a si mesmo, como igreja gloriosa, E eu quero associar esse texto de Efésios, em que Paulo fala sobre a igreja gloriosa, para olharmos em que esta igreja gloriosa ela precisa perseverar. A igreja gloriosa persevera. Persevera em quê? Para que ela seja e se mantenha, de fato, como Jesus quer, como o noivo da igreja quer, uma igreja gloriosa. Nós vamos orar ao Senhor, eu quero convidar as crianças à frente. Eu já quero convidar você, nós vamos falar no final, no momento dos avisos, eu quero convidar você a estar conosco no próximo sábado, no jantar natalino. Eu não vou precisar mais nem falar no final, talvez um toquezinho, só para lembrar você
que nós precisamos de doações para esse jantar que nós sempre temos anualmente na igreja no mês de dezembro. Você pode procurar as nossas irmãs Ana Maria e Célia logo após o culto. Então nós vamos ter esse jantar, se Deus permitir, neste sábado agora, às 19h30, aqui na igreja. E queremos convidar você para estar conosco, com a igreja, nesses domingos, como está aí no último aviso da coluna da direita. De hoje a 15, nós teremos a nossa cantata infantil, estaremos cultuando ao Senhor também à noite. De hoje a 22, nós estaremos no domingo 18, cantata infantil de hoje a 15. Domingo 25, estaremos aqui às 18 horas, para cultuarmos ao Senhor Jesus. Vem celebrar Cristo. Vamos ter a nossa cantata adulta. E no domingo de Ano Novo, no sábado, dia 31, nós estaremos aqui para agradecer as bênçãos de Deus, muitas bênçãos neste ano de 2022, e rogarmos a bênção do Senhor para o ano de 2023. Convidamos a todos que desejem estarem conosco aqui das 20 às 22 horas, e depois de cultuarmos ao Senhor, seguiremos para os nossos lares para estar com as nossas famílias. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai Santo, mais uma vez, ó Deus, nós te adoramos e te bendizemos. Te louvamos, ó Deus, pelas vozes que o Senhor nos concede, pelas habilidades musicais, por podermos ofertar isso, do que recebemos do Senhor, podemos usar para o louvor da Tua glória. Nesse momento, quando vamos ouvir a Tua palavra, que clamamos que o Senhor, por graça e misericórdia, fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito, só Ele pode fazer isso, aplicar a necessidade de cada coração e em conjunto da Tua igreja, que o Senhor possa aplicar falando-nos aos nossos corações profundamente, transformando aquilo que não Te agrada, também revigorando aquilo que agrada ao Senhor, e a boa obra que o Senhor começou um dia nas nossas vidas, e que cremos por Tua palavra que o Senhor há de terminá-la até o dia da vinda do Senhor Jesus. Nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas professoras e professores que ministram às nossas crianças. Que cada um, Senhor, seja instrumento nas mãos do Teu Espírito para transmitir a Tua palavra e falar a Tua palavra ao coração dos nossos pequeninos. Que eles cresçam amando ao Senhor da igreja, que eles cresçam amando a igreja do Senhor, assim como Cristo amou a igreja, que aprendamos a amar o corpo do Teu Filho Jesus, ó Pai, para que a glória seja Tua. Que oramos assim, no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, o livro de Atos, ele foi escrito por um médico. Como nós conhecemos e como a Bíblia fala e se refere a ele, era o médico amado, Lucas, o médico amado. Acredita-se então que Marcos tenha sido escrito antes do ano 70 depois de Cristo, antes do ano 70 depois de Cristo. E é interessante como o texto bíblico aqui, ele começa falando sobre a perseverança dessa igreja, como essa igreja foi firme, como ela perseverou em meio às perseguições e problemas pelos quais esta igreja passou. O texto nos fala de como essa igreja iniciou após o Pentecostes. A promessa de Joel havia se cumprido, o Espírito Santo havia descido sobre a igreja, como o próprio Senhor Jesus falou que ele precisava subir para que o Espírito pudesse vir e a profecia de Joel pudesse se cumprir. A igreja, não só os apóstolos, mas aqueles irmãos que lá estavam orando, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Os apóstolos começaram a pregar o Evangelho ali, e então houve uma conversão de quase 3.000 pessoas. A igreja bombou ali, como se usa a expressão. Imagine começar com 3.000 convertidos. Nem sempre é assim.
Não se iluda, nem sempre é assim. Nós tivemos notícias de ministérios pastorais fiéis a Deus, consagrados, em que o pastor saiu da igreja depois de mais de 10 anos, disse, olha, foi um punhadinho ali de convertidos naqueles 10 anos, mas Deus estava preparando aquela igreja para a colheita que viria nos anos seguintes. É dele, não é nossa a capacidade de converter e transformar corações. Quase 3.000 convertidos. E esse versículo, então, o texto começa com este versículo que inicia com um pequeno resumo, como a igreja cristã apostólica, estava vivendo o cristianismo naqueles tempos. Tempos de perseguição, tempos de prisões, tempos de mortes, muitas mortes. Para vocês terem uma ideia, um dos líderes da igreja, Tiago, foi cerrado ao meio. Herodes mandou prender e achou que com isso estava alegrando o coração dos judeus, agradando os judeus que eram contra a igreja cristã e que viam em Jesus um impostor, alguém falso, mentiroso. Não conseguiam ver naquele que foi pregado na cruz, estavam esperando um grande libertador militar, ungido, um enviado de Deus, mas alguém que iria libertar o povo judeu do Império Romano. Por isso que eles não conseguiram acreditar, não é possível. O nosso Cristo, o nosso Salvador, não pode ser esse que foi subjugado e pregado na cruz do Calvário. Muito menos isso, pregado, que era sinal de maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O problema era por que ele foi maldito. Por que ele foi pendurado? Foi o meu e o seu pecado que levaram Jesus à cruz do Calvário. Ele não pecou. Ele não pecou. Mas os judeus não creram nisso. Perseguiram a igreja. E o Império Romano também perseguiu a igreja, porque o próprio império queria a adoração de todos. Com o passar dos anos, estátuas foram erigidas para o culto ao imperador e os cristãos não se curvaram. Então foram acusados de serem traidores do império, porque não se curvavam diante dali para adorar e diante da estátua do imperador. Como foi que essa igreja sobreviveu? Quais os pilares dessa igreja? Quais os valores que sustentaram a igreja ao longo de todos esses séculos? A igreja que passou agora, recentemente, pela pandemia. Como alguém disse, o pior desta pandemia são aqueles que não estão aprendendo nada com ela. Como disse o governador de Nova York, ele disse, daqui a 10 anos este ainda será o assunto. E falando então para militares, ele disse, vocês precisarão olhar para trás. E vocês precisarão dizer, eu fiz o meu melhor para salvar vidas. Isso é o que vai fazer diferença. Olhar para trás e poder dizer, eu fiz o meu melhor para salvar vidas. Que grande desafio. E como a igreja precisa pensar como ela tem se portado. Não só a pandemia, ainda estamos passando o fruto de todo este embate eleitoral. Pastores que foram transformados, já falamos isso aqui de púlpito, em cabos eleitorais, igrejas que foram transformadas em currais eleitorais, púlpitos que foram transformados em palanques políticos. Tudo menos a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. O que fez esta igreja verdadeira perpassar todos esses séculos? O termo que é usado aqui, quando a Bíblia nos diz, e perseveravam. Esse termo significa persistir, ser fiel, ocupar-se com, devotar-se a, estar ativamente engajado, manter-se firme, continuar, gastar tempo com. Foi isso que a igreja fez. E Deus sustentou a igreja. Lucas registra aqui e chega esse texto aos nossos dias, século 21.
quase por completar 2 milênios, porque a igreja viveu isso após o Senhor Jesus subir aos céus, a promessa do Espírito Santo se cumprir. Então isso foi depois do ano 33 por aí, a partir do ano 30, dependendo de um ajuste, de uma questão de calendário, mas não menos do que o ano 30. Ainda estamos por completar 2 milênios de quando estes fatos aconteceram. A igreja estava vivendo intensamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A despeito das nossas falhas, das nossas limitações, fraquezas, nós não podemos desistir do que Deus quer de nós e para nós. E essa doutrina é chamada no meio reformado da perseverança dos santos. Perseverança. E perseveravam, diz a Bíblia. E nós só podemos perseverar pela graça do Senhor. Nós não temos forças em nós mesmos, abandonaríamos tudo, como os apóstolos estavam medrosos, trancados dentro de casa. Agora, imagina o que seríamos nós, trancados aqui no templo, tudo trancado e todo mundo preocupado. Está tudo trancado mesmo. Olha, não pode entrar ninguém aqui, os cristãos estão sendo perseguidos, está tudo fechado. Moisés, Walter, os cadeados estão tudo fechados, cadeado lá no portão, e aí está todo mundo trancado ali naquele ambiente, e de repente o Senhor aparece. Não é mais aquele Senhor limitado por um corpo humano. Passa pelas paredes e aparece no meio deles. Que terror! É preciso Jesus dizer para a igreja: paz seja convosco, tenham calma, não é fantasma não, porque senão ia infartar metade dos apóstolos. Paz, sou eu. Em outro momento, Tomé, que ainda não tinha visto o Senhor, ele disse: olha, eu só creio se eu colocar as minhas mãos. A gente tem crente assim. É o crente São Tomé, só acredito vendo. Eu tenho que ver, e não adianta só ver, eu quero pegar. Se eu não pegar, não acredito não. E Deus vai trabalhando o nosso coração, para que a gente creia naquilo que a gente não viu. Nós cremos em Jesus sem tê-lo visto. Nós cremos que Ele morreu na cruz, sem termos estado aos pés da cruz. E essa igreja passou por momentos muito difíceis. E nós temos muito a aprender com essa igreja que perseverou. E eu e você precisamos nos sentir responsáveis pela igreja do Senhor, porque Deus requer isso de nós. Não foi em vão que o seu Filho morreu na cruz do Calvário, para edificar a sua igreja, como Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Como ouvi de um pregador, um homem de Deus, norte-americano, esqueci até o nome, mas eu lembro muito bem a pergunta que ele fez naquele congresso de pastores: que igreja Jesus está edificando no seu coração? Tem crente que está com um projeto de igreja de homens, não o projeto de igreja divino, e se perde na caminhada. Que o projeto que está no coração de homens, às vezes até da igreja, nós temos que ter muito cuidado com isso. É o projeto de homens, não o projeto divino. E aí você começa, em vez de ajudar a igreja a prosseguir, a cumprir o que a palavra de Deus requer dela, você começa a contribuir para afundar a igreja. Alguém escreveu um texto muito interessante: como afundar a sua igreja local. Veja se você se enquadra em alguns deles. Como afundar a sua igreja local. Não frequente os cultos, fique apenas online. Você que está online, por favor, venha para a igreja. Se eu encontrar você nos shoppings da vida, nas Ferreiras Costas e por aí pela rua, você já sabe que eu vou dizer: meu irmão, cadê você na igreja? Que você está no mundo todo, só não está na igreja. E se você não sabe, a Covid continua lá e possivelmente cá. Então, onde você estiver, vai ter Covid. Então venha para a igreja. Não frequente os cultos, fique apenas online.
Não respeite os horários das reuniões. Não dê dízimos nem ofertas. Continue dizendo que isso é religiosidade. Só apareça se o clima estiver ao seu sabor. E não é clima aqui de ar-condicionado. Se você quer um clima menos frio, fique nas extremidades. Se você é calorento como eu, fique mais no meio. E por aí vai se arrumando. Mas não é esse clima. É só se... E a igreja? Está legal? Como é que está o clima lá? Como é que está a turma? Ah, está legal? Ah, então eu vou aparecer. Isso não é igreja. A gente não está só na família quando o clima está legal. Quando o clima está pesado, a gente precisa estar também presente na família. Espalhe e exponha as falhas dos irmãos. Seja apenas um consumidor, não ajude em nada. Muita igreja está no CTI, Centro de Tratamento Intensivo, por falta de quem ajuda mesmo, de fato e de verdade. Fique revoltado se não foi eleito ou nomeado para cargo de liderança. O pastor tinha que ter me visto. Colocou aquilo ali, aquilo. Por que não lembrou de mim? Porque eu não sou o Espírito Santo. Nem eu, nem o conselho, nem tantos líderes no meio da igreja. Sirva ao Senhor. Deus, no seu tempo, no tempo dele, na vontade dele, vai colocar você onde Deus quer que você esteja, para que você seja útil. Enquanto não, você está numa escola de aprendizagem. Pode ser que ainda não seja o momento de estar. Fique revoltado se não foi eleito ou nomeado para cargo de liderança. Orgulho e vaidade matam uma igreja. Não visite os irmãos e não tenha interesse em fortalecer os irmãos e as famílias. Misericórdia e compaixão são ministérios caros. Não se deve gastar dinheiro com necessitados. Não vá em busca dos desigrejados e não convertidos. Não traga os filhos pequenos e adolescentes para as atividades, para a idade deles. E aí diga no seu próprio coração, quando eles crescerem, eles saberão o que escolher. Eles vão escolher o mundo, porque o mundo está atrás deles o tempo todo. Deixe de orar pelo reavivamento da igreja. Nós precisamos aprender a orar. Ah, pastor, isso aí só vai ter oração? É, oração. Hoje a gente vai para orar pela igreja, por nossas famílias. Ô pastor, não vai ter assim nenhum louvorzão? Não, nenhum louvorzão, nem louvorzinho, nem louvor, nem nada. Hoje vai ser só oração. A gente vai passar 1 hora orando. Você acha muito? A Coreia do Sul, país extremamente protestante e evangélico, dava ênfase à oração. Dava. Essa ênfase começou a cair. E sabe o que está acontecendo? A Coreia do Sul, uma nação próspera. Amanhã vamos estar Brasil e Coreia do Sul. Sabe o que está acontecendo? A Coreia do Sul tem um dos mais altos índices de suicídio no mundo. Uma sociedade extremamente competitiva. Há muitos e muitos anos eu desejei ir, mas não tivemos condições financeiras. A esposa ainda disse, não, vá, divide. Eu disse, não, filha, nós não vamos. Essa não é minha prioridade. Nós temos outras prioridades, com filhas para criar, com muitas... Não, mas vá, não vou, filha, não vou. Essa não é a prioridade. Eu vou aprender com os que foram. E uma igreja de oração, que tem deixado a oração de lado. Então, quer afundar a sua igreja local, deixe de orar pelo reavivamento da igreja. E por último, cada semana, vá numa igreja diferente. Nós fomos chamados para ser ovelhas. E ovelha tem aprisco, tem um lugar onde a gente se alimenta, é cuidado, cresce, assim. Nós não fomos chamados para ser macaco de igreja, para estar pulando de galho em galho, de igreja em igreja, não. Você é ovelha, lembre-se disso, você não é macaco, você é ovelha. Ovelha do Senhor. Jesus não tem macacos. Jesus tem ovelhas. Ovelhas do aprisco. Em que essa igreja perseverava? Em primeiro lugar, olha o que nos diz a palavra de Deus, no versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, perseveravam na palavra de Deus.
na doutrina dos apóstolos. A igreja gloriosa persevera na palavra, na doutrina dos apóstolos. Os primeiros cristãos queriam aprender dos apóstolos. E os apóstolos tinham muito a ensinar do que eles aprenderam do Senhor Jesus. Por isso nós estudamos a palavra, temos que estar voltando à palavra, aprender sobre Jesus. Precisamos muito, e até, de certa forma, precisamos olhar as nossas vidas à luz do ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos ficando, às vezes, com crentes que conseguem reproduzir muitas doutrinas, e aí na vida prática não está vivendo o exemplo de Jesus. Ele é capaz de dar uma aula sobre um aspecto doutrinário, mas na hora de viver o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, Jesus manda perdoar, ele não perdoa. Jesus manda que a palavra dele seja sim, sim, não, não. A palavra dele é sim, não. Ele fica trocando tudo, mente direto. Jesus diz que é para amar os inimigos, ele odeia profundamente os inimigos. Ele está odiando quem não votou em quem ele votou. E onde está o amor da igreja? Onde está a prática da palavra da igreja? Pela igreja, praticar a palavra. Essa igreja perseverava, ela estava firme, essa igreja gloriosa perseverava na palavra. A Bíblia vai nos dizer em Atos 5:42, que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Então veja que bênção, estamos hoje aqui reunidos, estávamos pela manhã, é escola dominical, são as classes, é pequenos grupos durante a semana, são grupos de oração nos lares, são oportunidades que nós temos de termos a palavra ministrada aos nossos corações. Persevere na palavra, persevere na sua devocional em casa, na escola dominical, nos cultos, nos lares, quando você ora com o seu cônjuge, com os seus filhos, em quaisquer momentos, seja nas refeições, seja num momento especial reservado para isso, nos grupos de oração nos lares, nos pequenos grupos, persevere na palavra, com prazer, com temor, com tremor. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Levante sua mão, não vou nem mandar você fechar os olhos. Quem já leu a Bíblia toda? Você já tem, então, quem não leu, já tem um alvo para o próximo ano. Alvo para o próximo ano, dobrar o meu salário. Não, não é dobrar salário. Alvo para o próximo ano, Senhor, eu estou olhando para aquele apartamento, dali, daquele com piscina, sem piscina, eu tomo posse daquilo, que toma posse de nada, deixa os outros, cada um com o seu. Alvo para o próximo ano, eu quero aquele carrão daquele irmão, não nada disso. Alvo para o próximo ano, Senhor, eu quero ler a Tua palavra, Senhor. Eu quero começar uma leitura firme, dedicada, eu não quero abandonar a Tua palavra. Senhor, todo dia, o que são 5 minutos? Você lê um capítulo em 5 minutos. Ô pastor, eu vou ler agoniado. Não, não é agoniado não, pode marcar 5 minutos, parece uma eternidade. Nós precisamos da palavra. Quem não lê a palavra não conhece a palavra, e quem não conhece a palavra não vai conseguir viver a palavra, não conhece, não se alimenta da palavra. Eu só perguntei quem lê, quem já leu a Bíblia toda. Quem lê a Bíblia todo dia? Levante sua mão. Você lê a Bíblia todo dia. Glória a Deus. Você que não lê todo dia já tem um alvo para o próximo ano. Então não vou repetir mais o carro do outro, o apartamento do outro. Não. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Está tendo tempo para brigar com o seu cônjuge, para brigar pais e filhos, tal, não. O pastor falou lá que a gente vai, quando começar a briga, olha os 5. Aí fala, o que é 5? O pastor falou, 5, para a briga, para a confusão, vamos ler a Bíblia e vamos orar, porque a gente está tendo tempo para brigar na família, mas não está tendo tempo para ler a Bíblia. Precisamos da palavra.
Mas essa igreja não perseverava, a igreja gloriosa não perseverava só na palavra. A igreja gloriosa perseverava, como diz aqui, como o evangelista Lucas relata, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A palavra usada por Lucas é uma palavra até muito conhecida no meio evangélico. Comunhão aqui não é eucaristia. Comunhão aqui no grego é koinonia. É associação, é fraternidade, é companheirismo, é relacionamento íntimo, é generosidade, é preocupação com o próximo, é partilha, é caminhar juntos, é chorar juntos quando alguém está chorando no hospital. É ir ao sepultamento e é chorar no sepultamento. Às vezes as lágrimas não caem, você está com o coração partido pela dor do outro ali. Você não pode nem dizer, eu sei o que você está passando, sabe? Não minta não. Quem mais está sofrendo é aquele que perdeu. Eu não sei a intensidade da perda de um filho. Eu não sei a intensidade da perda de um cônjuge. Eu não posso dizer que eu sei o que ele está passando ou o que ela está passando. Eu posso dizer, olha, eu faço uma ideia do que você está passando. Mas nós estamos juntos. A gente está aqui para orar com você. Tem irmãos na igreja, inclusive, não vou denunciar nome, mas alguém disse assim, pastor, quando aparece ali no IPE Comunica, IPE em oração, eu já boto para tremer. Já fico pensando, meu Deus, o que é, qual é o problema, porque geralmente é algum problema, né? IPE em oração, então a gente já vai mudar. Aí não vai colocar mais gratidão, a gente vai botar IPE em oração, porque você fica na dúvida, vai ser agradecimento pela alta do irmão do hospital, ou vai ser um pedido de oração por alguém que está se internando, precisando de algum socorro, de algum tratamento. Comunhão, relacionamento, e a igreja precisa viver isso. A igreja chamava uns aos outros de irmãos, e nós nos chamamos assim. A Bíblia diz que essa igreja vivia de tal forma, como está nos versículos 44, 45, estavam tão juntos que eles se ajudavam uns aos outros e eram até capazes, isto era algo livre, porque isso não era obrigatório. Tinha irmãos que vendiam propriedades para ajudar outros irmãos, isso está na generosidade e na liberdade. Ninguém está sendo obrigado a isso, e nós não queremos cair na exploração que está aí fora, e cada um precisa cuidar e lutar pelo seu trabalho, sim, mas lembrar que Deus nos dá recursos para abençoar as nossas vidas, as nossas famílias, aos nossos irmãos, a pessoas carentes, e Deus muitas vezes nos coloca nestas situações. Então persevere na comunhão nos grupos de oração nos lares, na comunhão dos PGs, valorize isso. Tem PG que não pode mais nem entrar ninguém, porque está lotado. PG de casais com 10 casais. A gente não pode, às vezes, nem estar divulgando muito, mas já estou divulgando. Aí você vai para um apartamento, fica lotada a sala. E aí o pastor, para descontrair, mas porque eu sou jovem, mais do que o pastor Luizinho, eu digo, relaxa, pastor, senta no chão, na boa. A minha alegria é estar junto. Não tem preço que pague isso, porque quando a gente está em família, está lá, é legal, não interessa se vai estar numa cadeira, num sofá, no chão, o legal é estar junto, é orarmos uns pelos outros, é partilharmos a palavra, então valorize essa comunhão. Muitos cristãos que estão sendo perseguidos aí pelo mundo afora, querendo esse tempo que nós temos de estarmos reunidos, então valorize, persevere na comunhão, nos grupos, lute contra tudo que queira destruir a comunhão na igreja, porque você sabe quem é que está por trás querendo destruir. Você sabe quem é o inimigo das nossas almas. Desde o Éden, que ele tenta separar, como tentou separar Adão e Eva de Deus. Como Satanás investiu para lutar contra a comunhão do povo com Deus. Nós somos corpo de Cristo, como cantamos aqui. Nós somos família de Deus. Não se isole. Não se isole. Igreja, a palavra igreja no grego, eclesia, é exatamente isso. É reunião de pessoas. Reunião de pessoas. Então nós precisamos valorizar o estar juntos.
Precisamos tomar muito cuidado quando, com as nossas falas e comportamentos e ações, nós não estamos contribuindo para estarmos juntos, estamos contribuindo para quebrar essa união, esse estar junto, essa comunhão. A igreja gloriosa, ela persevera na palavra, na comunhão, mas em terceiro lugar, Lucas registra também aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e perseverava também no partir do pão, no partir do pão. E o que era o partir do pão? Muitos estudiosos acreditam que essa expressão partir do pão, era o momento da ceia. Quando Jesus partiu o pão e o deu aos seus discípulos, tomai e comei. Partindo o pão, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei. Isso é o meu corpo que é dado por amor de vós. A igreja tinha uma refeição comunitária, como nós bem sabemos, o ágape, e depois daquela refeição onde cada um trazia algo de sua casa, pratos, comidas, depois dessa refeição eles celebravam a ceia do Senhor. Como vamos ter uma refeição comunitária sábado. Mas não era sobre essa refeição, porque isso aí é comunhão, koinonia, estarmos juntos, era mais do que isso. Essa igreja perseverava na ceia do Senhor, participar da ceia. A igreja, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, no domingo, ela tinha essa festa do amor, ágape, com a refeição comunitária. E dessa festa do amor, deste ágape, ela então tirava os elementos, pão e vinho, e celebravam a ceia do Senhor. O batismo e a ceia do Senhor para as igrejas reformadas são os dois únicos sacramentos, dos quais todo cristão deve participar. Ser batizado e participar da ceia, salvo raríssimas exceções, como o caso do ladrão da cruz, a quem Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não teve a oportunidade de participar da igreja do Senhor. Ele não teve a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Ele não teve a oportunidade de ser batizado. Então valorize isso. Se alegre, não relaxe. Quando nós voltamos da pandemia e tivemos a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor, eu lembro que eu disse, se você quiser levar o cálice, até porque os cálices que nós usamos são descartáveis, você pode levar o cálice, se você quiser levar como uma lembrança, e eu tenho lá. Eu gosto de miniaturas. Quando eu cheguei em casa, eu lavei o cálice, e eu coloquei lá no cálice, escrevi, não é? Coloquei lá, ceia, a data da ceia, e coloquei, acho que eram 8 meses, passamos 8 meses sem celebrar a ceia do Senhor. Todas as vezes que eu olhar para aquele cálice ali é um memorial, como Israel tinha memoriais ao longo da sua história. Eu vou lembrar, nós passamos 8 meses de pandemia, sem podermos nos reunir e celebrar a ceia. Que bênção estarmos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor. Jesus disse que estaria presente quando assim o estivéssemos fazendo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Se para resolver problema ele disse que estaria presente, imagina celebrarmos a sua morte e ressurreição. Damos testemunho. Essa igreja perseverava na palavra, na comunhão, na ceia e, por último, como diz Lucas em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja perseverava nas orações, na oração. E como nós precisamos, até como crentes presbiterianos, como nós precisamos. Nós somos muito conhecidos, também na nossa nação, como uma igreja que é uma igreja muito fiel e que busca ser fiel à palavra, que estuda a Bíblia, que leva a sério o estudo da Bíblia. E nós precisamos também reavivar um outro lado, que é a oração. Gente que vai orar
Não porque Deus vai fazer alguma coisa espetacular, não. Porque aprendeu o valor da oração. Mesmo que nada aos nossos olhos não aconteça de espetacular. Não, a gente sabe que o Deus que cuida de nós está trabalhando por sua igreja. Ele quer que a igreja dobre os seus joelhos. Ele quer que a igreja ore. O Pai quer que os seus filhos orem ao Senhor. Os judeus, eles tinham pelo menos 3 horários de oração, e os apóstolos seguiram isso, porque eles eram judeus. Eles oravam às 9 da manhã, eles oravam às 12, ao meio-dia, e eles oravam às 15 horas. A igreja apostólica foi marcada pela oração, e nós precisamos orar. Irmãos, tem algumas orações que são terríveis. Você chega e diz: irmãos, nós vamos ter uma oração agora de adoração, vamos adorar o nome do Senhor. Aí o irmão começa: Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, eu estou com uma bronca lá no trabalho, Senhor. Estou precisando que o Senhor resolva a minha bronca lá do trabalho. Senhor, eu estou precisando trocar o carro. Aí lá vem um carro de novo. Senhor, eu estou precisando de uma casa. Era para ele adorar. Ele não está adorando. Era para ele louvar o nome do Senhor, era para ele agradecer, ele está pedindo, e a gente vive a pedir, dá agonia, dá às vezes vontade de dizer: ô irmão, alô, pare a sua oração, a oração é de adoração, Deus precisa ser adorado, e você está pedindo, às vezes nem agradece, que dirá adorar a Deus. Já teve irmão de parar e dizer: ô pastor, a oração de adoração, a gente adora pelo quê? E não era novo convertido não, viu? Adora pelo quê? Pelo quê? Por quem Deus é. Aí volta a palavra. Você conhece o Deus da palavra? Então adore a Ele. Adore porque Ele é o Deus de todo poder. Adore porque Ele criou todas as coisas. Adore porque Ele sustenta as nossas vidas. Adore, exalte o nome do Senhor. Mas aí a gente fica pedindo. A igreja perseverou em oração. Quando a igreja foi perseguida, a igreja orou. E a igreja não orou: Senhor, mata Nero. Não. A igreja disse: Senhor, nos dê poder, autoridade, Senhor, para que a gente pregue o evangelho mesmo sendo perseguido. Como é fácil orar pedindo a morte dos inimigos. A igreja não fez isso. Mas a igreja hoje brasileira, alguns estão fazendo isso. Não fomos chamados para isso. Uma igreja estava orando e nós soubemos disso e não foi brincadeira. Um pastor presbiteriano nos contou que uma igreja estava orando, eles queriam comprar um terreno do lado, e o terreno do lado era uma oficina enorme, não era a oficina do seu Ramos não, é como se fosse o terreno aqui do lado. Aí era um terreno grande, aí sabe pelo que a igreja estava, isso não foi brincadeira, foi uma igreja aqui no Brasil, sabe pelo que a igreja estava orando: Senhor, Tu tens poder para falir essa oficina, Senhor. Meu Deus, misericórdia. Aí o pastor, depois, quando soube, disse: rapaz, outro pastor, não o pastor, como é que o pastor vai admitir a igreja está orando para falir a oficina? Agora, imagina a oficina tomar conhecimento que a igreja está orando para falir a oficina. Quando é que um homem desse vai entender o amor de Deus, o amor de Jesus? Que são os miseráveis, o pessoal dessa igreja vizinha aí. Eu tomei conhecimento que está orando para a gente falir. E aí um pastor chegou e disse: rapaz, por que essa igreja não aprendeu a orar diferente, não? Era para isso, mas vai orar como? Eles querem comprar o terreno. Ora para eles progredirem, para eles crescerem tanto. Isso aqui não dá mais não, rapaz. Isso aqui a gente já está com tanto dinheiro que a gente vai jogar isso aqui fora, a gente vai comprar um outro terrenão em outro lugar enorme, porque nós somos grandes. Pronto, aí vai embora. Aí a igreja vai e compra o terreno do lado. Mas você vai orar para falir? Que oração é essa? Mas nós somos pegos muitas vezes assim, orando errado, porque nós não aprendemos a orar conforme a palavra. A igreja perseverou em oração.
Quando Pedro estava preso, a igreja estava em oração. Não estava assistindo novela, não estava assistindo filminho. Um dos pastores da igreja, Pedro, apóstolo, estava preso. Eu quero saber, se eu e o pastor Luizinho formos presos, onde você vai estar e o que você vai estar fazendo. Você tem que orar por sua vida, por sua família, pela igreja, pelos líderes, pastores, presbíteros. Ore, precisamos orar. Que desafio nós temos na nossa nação. E aí sabe o que aconteceu? A Bíblia fala aqui em Atos. Deus foi e livrou Pedro. Fez um milagre. Abriu as portas da cela, saiu, colocou Pedro fora da prisão. Vai embora, Pedro. O anjo do Senhor, Deus operou ali. E aí Pedro então se viu na rua, liberto. Sabe para onde Pedro foi? Para onde a igreja estava. A igreja estava perseguida, medrosa, fechada, tudo. Pedro vai lá, bateu na porta, pronto. É a polícia de Israel ou o exército romano que vai entrar aqui. Aí bateu lá na porta. A Bíblia diz, como se aquelas portinholazinhas, aí abriu, era quem? Era uma criada, Rode. Ela abriu, Pedro. Aí ela fechou e deixou Pedro do lado de fora. Aí ela correu lá, o povo estava orando, aí fez, o que é, Rode? O que é, Rode? Pedro está aí fora. Disse, que Pedro, menino? Pedro está preso. A igreja estava orando. Já parou a pensar? O que é você orar? Você ora pelo milagre, ora pela ação de Deus. Quando Deus opera um milagre, aí não. Aí ele disse, a Bíblia diz, acharam que era, está aí o texto, maravilhoso a projeção aí. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Atos 12, 13. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E aí o que aconteceu? 15. Eles lhe disseram, estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Não é ele não, é o anjo dele, é o anjo que cuida. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Não era para a igreja ter essa surpresa toda. Era para se alegrar. Mas veja, eles nem acreditaram que era Pedro quem estava lá. Disse, não, deve ser o anjo dele. O anjo que cuida dele é que deve ter pego um pouquinho dessa fisionomia de Pedro. Aí você está achando que é Pedro. Não, é Pedro. Era Pedro ali. Nem sempre nós oramos acertadamente. Pastor Jeremias, quando trouxemos aqui para um congresso por volta de 1993, ele contou uma experiência que passou. Ele foi convidado, pastor da igreja, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Ele foi convidado para uma outra cidade, um congresso lá. E ele disse, olha, na hora, antes da gente começar o culto, um irmão começou a orar. Ele disse, me deu agonia a oração do irmão. Eu interrompi a oração do irmão. Porque o irmão começou a orar, dizendo assim, Senhor, tem misericórdia do teu servo, pastor Jeremias. Ele veio de tão longe, Senhor. Ele deixou a igreja dele. Ele deixou a família dele. E nessa cidade, Senhor, os corações são tão duros, Senhor. Senhor, se ninguém se converter, consola o coração do teu servo. Aí começou a falar, ele parou e disse, irmão, peraí, você está orando contra mim. Oxe, você está orando contra mim, você está dizendo que se ninguém se converter, como assim? Deixa Deus converter, não é se ninguém converter, o Senhor consola o meu coração, não. Oxe, vamos orar diferente. Senhor, abençoa os corações que estão aí, Senhor. Eles são duros, como teu servo disse, sim, Senhor, mas o Senhor tem todo o poder, o Senhor pode transformar, o Senhor pode quebrantar, o Senhor pode mudar, Senhor, o Senhor é Senhor. E aí seguiu a oração, porque muitas vezes nós oramos errado. A igreja gloriosa persevera, e nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar na palavra, nós precisamos perseverar na comunhão.
nós precisamos perseverar no que vamos participar, na ceia do Senhor. E nós precisamos perseverar nas orações. Que o Senhor Deus assim nos abençoe, mas eu quero terminar com um texto que foi escrito por um pastor batista dos Estados Unidos. Ele é autor de vários livros, dentre eles Igreja Simples. Eu já quero convidar o grupo Louvor para vir à frente. Vão nos dirigir num louvor. Mas eu quero que você preste atenção. No dia 16 de novembro de 2020, quando não tínhamos vacina contra a Covid. 16 de novembro de 2020, Tom Rainer escreveu o seguinte texto: meu manifesto Covid para minha igreja. Meu manifesto Covid para minha igreja. 16 de novembro de 2020, repito, não tinha vacina. Amo minha igreja e não vou parar de acreditar que Deus tem controle total sobre esta congregação. Quando tudo parecer um caos em Covid, eu vou lembrar que Ele está sempre no controle. Amo minha igreja e orarei por meu pastor todos os dias. Os pastores são confrontados com decisões e conflitos diariamente. Vou orar por eles regularmente. Amo minha igreja e não entrarei em brigas e rixas por causa de máscaras e questões semelhantes. Quando eu agir como Cristo, sempre coloco os outros antes de mim. Amo minha igreja e irei frequentá-la fielmente. Agora é a hora do corpo de Cristo se reunir. Eu farei parte dessa reunião. Amo minha igreja e continuarei a apoiá-la. Eu darei abundantemente e servirei com alegria. Meu compromisso não diminuirá em tempos difíceis. Amo minha igreja e indicarei minha congregação a outras pessoas. Vou convidar as pessoas com entusiasmo e ser um portador do Evangelho todas as semanas. Eu amo minha igreja e não vou me envolver em fofocas e conversas negativas. Quando outras pessoas tentam me envolver, eu vou embora. Ou, em vez disso, digo palavras positivas. Amo minha igreja e serei um encorajador, um Barnabé, para outras pessoas. Vou encorajar intencionalmente por meio de palavras faladas, anotações e mídias sociais. Eu amo minha igreja, porque Cristo ama a minha igreja. Meu compromisso é firme nos bons momentos e nas tensões da Covid. Eu realmente acredito que Deus tem um futuro melhor para minha congregação. E em seu poder e força, eu farei parte deste futuro. Eu amo a minha igreja, porque Cristo ama minha igreja. E perseveravam, eles perseveravam. A igreja gloriosa persevera na palavra, na comunhão, na ceia e nas orações. Nós precisamos perseverar para que sejamos mais e mais bênção na vida uns dos outros, para a glória do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe.